Muito bem, pessoal. Então vamos começar o desenvolvimento. Vou mostrar para vocês um exemplo de uso de teste unitário, tá? E eu, como eu disse, vou usar o IntelliJ, que é o IDE, que é simplesmente uma ferramenta para você facilitar o desenvolvimento, como o Eclipse, como o NetBeans também é. E vou usar o Gradle, que é uma ferramenta de build, né? Uma ferramenta que automatiza o build para mim e resolve dependências. Mas você também pode criar um projetinho aí com Jar também, não tem problema. Eu só vou usar aqui como dependência, isso aqui nem precisa, eu vou usar só o JUnit, tá? Que é um framework para teste unitário que nós usamos, né? Para quê? Você pode desenvolver um teste unitário sem usar nenhum framework, né? Foca o código na mão. Porque o teste unitário é um código que testa outro código. Só que para seguir padrões, para poder ter, assim, ferramentas para fazer métrica, para poder ser mais fácil de desenvolver e também entender o código de outras pessoas, é bom seguir padrões e usar frameworks padronizados. E o JUnit é um deles, acho que o mais usado no Java, pelo menos. Vamos desenvolver uma feature que conta palavras. Então vamos criar uma classe chamada contador ou palavra útil, né? Vamos criar tudo em português, já que vamos fazer um vídeo em português, vamos criar tudo em português. Aqui está perguntando se eu quero colocar no Git. Eu não quero por enquanto. Eu vou colocar no GitHub para quem quiser, tá? Ok, então essa palavra útil vai ter um método público estático que vai retornar um int que vai contar as palavras de um texto, tá bom? E é isso. É só isso que ele vai fazer. E nós vamos fazer um teste unitário que vai testar isso. Nossa, tá errando muito aqui. Então, a princípio, ele não vai fazer nada. Então, tem um método, pessoal, de desenvolvimento para usando o teste unitário que se chama TDD. Eu particularmente não sigo muito, mas ele diz que nós temos que criar os testes unitários antes de desenvolver o código de verdade, e aí, de acordo vai falhando o teste unitário, a gente vai desenvolvendo o código. A gente pode fazer aqui só para vocês verem como é, tá? Mas não precisa ficar preocupado, nossa, como? Tem que ficar muito preocupado com isso, não precisa ficar muito preocupado. Tá? É mais uma orientação. Para fazer um teste unitário direto da classe no IntelliJ, você pode dar um Ctrl+Shift+T, que ele já te dá esse create new test, e aí você pode marcar o método que você quer testar, e olha só, ele já cria para mim no pacote de teste uma classe com método bonitinho, anotado aqui no JUnit, para eu poder testar. Bom, como tem gente que não vai usar o JUnit, eu vou deletar, vou vir aqui no meu pacote de teste, src teste Java, e vou criar o palavra útil. Isso é para quem usa Gradle ou Maven, tá? Para quem não usa Gradle ou Maven, não tem esse pacote src teste Java. Você pode colocar no mesmo pacote da classe palavra útil, não tem muita importância. É uma classe normal. E aí nós vamos criar um arroba teste. Esse arroba teste já é do próprio JUnit, tá vendo? E aí nós colocamos aqui geralmente o padrão legal para você fazer, pessoal, o método é tipo assim, public void, sempre é void, e você coloca teste, que é para testar o método. Qual o método que a gente vai testar? Contar palavras. Então, teste contar palavras. É bom contar um pouco mais sobre o que a gente vai fazer nesse teste. Nesse teste, a gente vai testar um texto, contar palavra, texto, nenhuma palavra. Tá? Coloque poucas palavras, o que esse teste vai fazer, tá? O que você espera. E é bom até colocar no final se vai ser sucesso ou não. Se você espera que ele falhe ou não. Porque você pode fazer um teste que você espera que passe e fazer um teste também que você espera que não passe, tá? E aí o nosso texto vai ser esse texto aqui. A gente espera que quando chamarmos a palavra útil passando esse texto, ele retorne para a gente 0 palavras. Vamos só dar um sysout nesse retorno. Lógico que o código não faz nada, por isso ele vai retornar 0, né?
E olha só, retorna 0. Só que isso não testa nada, né? Eu só chamei o método. Então eu preciso começar a criar travas nesse teste para que esse cenário traga sempre 0 para mim. Como é que eu faço isso? O JUnit tem uma classe chamada assert e ela tem um método do pacote JUnit_assert e ela tem um método chamado assert_equals. E como é que é isso? Ela recebe dois parâmetros. O primeiro é a quantidade que eu esperava, é o objeto que eu esperava, no caso, o número 0. O segundo é a quantidade que existe, né, que foi retornado, que é o que o método conseguiu contar. E aí, olha só, se isso aqui não bater, ele dá erro falando que não bateu. Então vamos rodar. E olha só, ele deu tudo verdinho, tá vendo? O próprio IntelliJ integra com o JUnit. Tá vendo que ele mostra aqui bonitinho e tal, falando que existe esse teste, que ele rodou, que ele deu ok, ficou verdinho e tal, tudo bonitinho. Todos os frameworks, as IDEs têm isso. E essa é a vantagem do IDE, né? Uma das vantagens. O IntelliJ tem, o NetBeans também tem, o Eclipse também vai ter, todos têm. Se eu colocar um valor que eu não espero e falar aqui, ó, para rodar, olha o que vai acontecer. O teste vai falhar, tá vendo? Vai falar que o teste não passou e ele vai explicar, olha só, eu esperava que viesse 2, a gente colocou que esperava que viesse 2 e o código trouxe 0, então tá errado, a diferença foi essa. Então é bem legal, tá vendo? Por isso que usar um framework, né, usar um padrão de desenvolvimento é legal, porque permite que a gente use coisas como essas aqui, tem esses recursos na nossa ideia. Tá bom, e aí esse é o primeiro teste, né? E aí o nosso teste continua passando porque ele começou retornando 0. Olha só, até agora a gente não desenvolveu nada. O TDD também, ele fala que a gente tem que desenvolver o mínimo, tá? Para fazer o nosso teste passar. E aí o código continua errado, a gente sabe disso, a gente vai ver aqui na frente quando a gente desenvolver mais testes. De acordo com vai passando, a gente vai criando mais testes, e aí quanto mais testes a gente fizer e todos estiverem passando, todos os testes têm que sempre que passar. Então quer dizer, se eu desenvolver todos os testes que eu preciso e tudo passou, quer dizer que o nosso código já funciona como deveria, tá? Então, o próximo passo é o que? Eu passar uma palavra. Então, uma palavra sucesso. Vamos colocar aqui abacaxi. E aí vamos pedir para contar. A gente sabe que tem uma palavra aqui. Uma palavra para a gente, o que é? É uma sequência de letras sem espaço. Quando espaço que tiver, conta uma palavra, tá? E olha só, tá errado, né? Aqui a gente esperava 1 e esperava que viesse 1. E aí a gente vai rodar o teste. O que vai acontecer? Vai dar errado. Sim, veio 0. Então vamos começar a desenvolver agora para fazer esse teste aqui passar. E como que a gente conta aqui? Acho que nesse caso é muito fácil, né? A gente pode pegar o texto e dar um split por espaço. E o que o resultado que der a gente conta. Tá? Esse aqui não é provavelmente a única forma, mas é uma das formas de você contar as palavras do texto, tá bom? Então é só pegar e dar um split por espaço, e aí você vai ter a quantidade de palavras. Esse split retorna um array de string, né? E aí seria o array com todas as palavras. Se eu pegar a quantidade do tamanho desse array, logicamente eu tenho a quantidade de palavras. Fazendo isso aqui, eu acho que implementei o contar palavras. Então, se eu rodar o teste de novo, olha só que legal. O teste passa, né? Então, já tenho o segundo teste funcionando. Então, a gente pode fazer o terceiro teste. 2 palavras. Porque agora sim, eu vou colocar abacaxi, mamão. E aí deve passar, porque tem um espaço entre eles. Certo? Passou também. Vamos fazer mais um cenário. E se eu pegar e colocar 2 espaços, será que vai continuar 2? Devia ter 2 palavras, né? 2 palavras. 2 palavras. 2 palavras. 2 espaços seguidos. Se você quiser criar aqui em cima um Javadoc até explicando por que esse teste deveria passar ou porque deveria falhar, é uma boa também, tá? Quanto mais informação você tiver no seu teste, quanto mais simples ele for, melhor, tá, pessoal? E olha só, acabamos, porque aí você tendo um teste muito claro e muito simples, pessoal,
facilita para a pessoa que achou o defeito resolver, tá bom? Se um dia ele falhar, fica fácil resolver. E olha só, a gente rodou, a gente colocou 2 espaços e olha só, achamos um bug na nossa funcionalidade. Aqui só tem 2 palavras, não é, pessoal? Só que a gente colocou 2 espaços e olha só, nosso código quebrou. Ele trouxe 3, não tem 3 palavras aqui, só tem 2. Né? E agora eu decido se isso é um bug ou não. Para mim, é um bug. Eu não posso entender que 2 espaços seguidos são uma palavra, tá? Então eu posso resolver isso aqui. Isso aqui no split é o regex. E o regex, para quem não conhece, é uma expressão regular, é uma forma de eu poder quebrar palavras, trabalhar com o texto, processar o texto, né? Separando ele. Por exemplo, se eu tenho um número 1,2,3,4,5, eu tenho um padrão aqui entre esses números que é a vírgula, certo? Então, a regex permite que eu consiga separar esse texto pela vírgula. Ela procura padrões nos textos e quebra. Por exemplo, eu dar um split por espaço é uma regex, tá? É um padrão que eu acho no texto. E a regex tem mais funcionalidades. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que se eu achar um espaço, eu devo quebrar ele, tá? Quebrar a string em 2. Então, se ela acha 2 espaços, ela vai quebrar a string em 3. Então, como que eu faço para ele entender que quando vier 2 espaços, eu também quero que quebre em 3? É fácil. Eu coloco um maisinho. Eu estou dizendo o seguinte: toda vez que vier um ou mais espaços seguidos, pode quebrar para mim como se fosse uma palavra só. Então, se vier 2 espaços seguidos, vai ser só 2 palavras ao invés de 3. E aí rodamos de novo o nosso código. E olha só, o teste funciona. Então, olha só, esse código nos ajudou a achar um bug no código e resolvê-lo. Agora, olha só, percebam que eu rodei só esse teste. E se isso que eu fiz aí quebrou os outros testes, pessoal? Eu teria que testar um por um de novo, manualmente, para saber se quebrou ou não. Agora eu não preciso. Eu posso rodar minha suíte inteira. E ver o que quebrou. E olha só, achamos um teste quebrado. Então nós quebramos um teste quando mudamos o código. Olha só que legal. Aquilo fez com que o nosso teste parasse de funcionar. Né? Ao invés de trazer 0, ele está trazendo 1. Para ele, uma string vazia é uma palavra. Certo, pessoal? E agora, o que eu vou fazer? Quando chega aqui, um texto vazio para ele é uma palavra. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Então, nós vamos ter que melhorar nosso código para fazer passar isso aí. Eu penso no seguinte: se eu pegar um texto e ele for vazio, retorno 0. Tá? Se ele for vazio, eu retorno 0. Se não, faz um split aí e vê o que acontece. E aí vamos ver se passa tudo. E olha só, passou tudo. E isso aqui, eu sei que não vai quebrar tudo o resto. Por quê? Porque eu rodei toda a minha suíte e garanti que está tudo funcionando. Tá? Então, aqui começa a vantagem, pessoal, de ter teste unitário. Tá vendo? Olha só, que beleza. Pegamos um bug, corrigimos o bug. Com essa correção de bug, nós geramos outro bug. Corrigimos esse terceiro bug. Na verdade, esse segundo bug. E aí, finalmente, ficou tudo funcionando lindamente. Tem mais testes podendo ser feitos aqui. Por exemplo, se eu mandar um string com um espaço, devia ser 0. Testar, contar palavras, texto, 2 palavras. Testar, contar palavras, texto, nenhuma palavra. Um espaço. Você fala, mas você fica falando no título o que você vai fazer no código e depois muda o código. Pessoal, teste unitário, ele tem que ser estático, tá?
Se tiver coisa repetida entre os métodos do teste, deixa repetido. Tá? Deixa repetido. Você tem que ser o mais verboso possível no teste unitário, que é para ser simples. O teste unitário tem que ser simples. Tá bom? Contar palavras, nenhum texto, palavra, palavras, texto, nenhuma palavra, um espaço. Então, isso aqui não pode retornar nenhuma palavra. E vai funcionar? Olha só, funcionou. E se eu colocar 2 espaços? Tá funcionando, né? Olha só. Fiquei curioso para saber como é que ele está andando no código. Deixa eu botar um breakpoint aqui e debugar. Ele deu um split aqui e aí a length deu 0. Legal. E aí passou nosso teste. Bom, então nosso código está fazendo exatamente como devia fazer. E se eu colocar mais um espaço? O que será que vai acontecer? Continua a funcionar. Bom, tá funcionando que tá uma beleza, né? Então tá bom. Vamos deixar assim. Vamos fazer mais um aqui só com 3 palavras agora, então. Uva. Vamos colocar um espaço no final também, só para ver o negócio. Aqui tem que dar 3, né? 3 palavras. Eu vou colocar tudo como extenso, então vou deixar tudo como extenso, né? Lá vamos nós. Funcionou também. Olha só que beleza. Vamos rodar a suíte inteira. Muito bem, pessoal. Então, o nosso contador de palavras está funcionando, que é uma beleza. Ele conta as palavras bonitinho, tá? Sem problema nenhum. Funciona muito bem. Tá, agora a gente pode fazer mais testes, tipo, tem mais um teste que tem na cabeça. Se eu mandar um texto nulo, se o cara tiver a capacidade de mandar um texto nulo aí, como é que vai acontecer com o nosso código? Colocar palavras, palavra nula. O que vai acontecer? E olha só, levamos no pointer exception. Agora, a gente pode decidir se tem que dar no pointer exception ou não. Eu vou dizer que eu quero. Quero null, eu tenho que levar no pointer exception na cara mesmo, porque não é para mandar null. E pronto. Tá bom. Fim de história, entendeu? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu quero que dê erro. Vou dizer aqui, ó, erro. Eu quero que dê erro. Se o cara mandar null, eu quero que dê no pointer exception. Aí eu só falo no meu teste unitário expected no pointer exception, porque o cara quis mandou um null, tem que levar na testa e acabou. Vamos rodar nossa suíte inteira. Rodou tudo. É isso aí. Então, pessoal, aqui está como testar unitariamente. E eu vou dizer para vocês, acho que já ficou claro também, a vantagem de você testar unitariamente. Você acabou de... A gente pegou aqui casos, né, factíveis aqui, em que nós desenvolvemos, achamos o bug, consertamos o bug e aí geramos outro bug, né? Isso acontece no dia a dia, é muito comum acontecer isso. E aí você vai ficar testando o manual, com aquela dor de cabeça, ficar testando essa coisa. Imagina isso aqui com 10, 15... Não, é muita coisa também. Mas imagina um código complexo. Vai ter uns 5 ifs aqui, tranquilo. Não tudo de um método só, mas um método que chama método e assim por diante. Fica muito... Sabe, vira um saco de testar. Então... E aí você nunca vai ter confiança se está realmente funcionando ou não. Um teste unitário desse aqui, ó. Olha só, quantos casos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 minutos a gente desenvolveu isso aqui. Garante que funciona 100%. Pode mexer, pode reescrever aqui dentro à vontade. Vai continuar funcionando desde que esses testes unitários passem. Mas você vai entregar seu código para o seu cliente sem medo de ser feliz, tá? Só mais uma coisa aqui, um bônus. Usando o Gradle W, né? Ponto Gradle W no terminal. Esse aqui é o terminal, tá? No Windows vai ter o terminal também, funciona do mesmo jeito. Aqui no Interlay também tem o terminal, o mesmo terminal. Ponto Gradle W.
se você der um clean build, o Gradle tem uma funcionalidade muito interessante que chama... Não tem nome. No build, quando você builda, ele roda umas tasks, tá? E o teste está entre elas. Você pode, por default, o Gradle roda esses testes unitários quando ele builda. Tá, pessoal? E quer dizer o quê? Quer dizer que se um teste unitário desse aqui estiver quebrando, o Gradle não builda. Então, tá vendo? Essa é uma garantia de que seu pacote só vai ser gerado com todos os testes unitários em dia, né? Isso é muito legal. E o que é buildar? Para quem não sabe, buildar é o seguinte. A gente, no final das contas, quer um jar, né? Nosso cliente quer um jarzinho para ele poder rodar e ser feliz. O build é isso, é gerar um jarzinho. Então o jarzinho para ele rodar só vai gerar se estiver passando todos os testes unitários. O jarzinho está aqui, olha só. Usando testes unitários, .jar. Tá? Depois que você builda, ele gera esse jarzinho toda vez que você builda. Certo? Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí se você gostou. Se inscreva. E comentem aí o que vocês acharam do vídeo. O que faltou no vídeo. Eu falei rápido, não sei se para não ficar chato também, eu não sei se alguém ficou meio perdido. Vai pausando também para dar uma facilitada para quem achar que está muito rápido. E é isso, tá, pessoal? Quem achou que faltou detalhe, que eu detalhei demais, por favor, falem aí. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado. Até lá.